Provérbios 18, 24 diz assim: há amigos mais chegados que um irmão. Mas hoje nós precisamos confrontar uma realidade dentro e fora das igrejas. E até mesmo no meio profissional, na família. Porque nem todo mundo que anda, que convive com você, pode se chamar de amigo. Vê se você me compreende. Tem gente bem perto de você, porém, infelizmente não tem sido leal. Tem gente que ri com você. Tem gente que dá tapinha nas suas costas, dá tapinha nos seus ombros, mas ela não ora por você e nem com você. Tem gente, meu querido, que se assenta à sua mesa, mas ela está ali torcendo pela sua queda. E olha, até se alegra quando fica sabendo de algo que deu errado para você. O amigo de verdade, ele carrega junto com você as cargas pesadas, ele te alivia, ele não aumenta o peso, ele não te sobrecarrega, ele não te coloca em situações. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis o propósito do Senhor Jesus. O amigo de verdade, ele ajuda você, ele te ajuda a ficar de pé, ele está sempre pronto para te estender a mão quando você cai, quando você tropeça. E tudo isso sem nenhum interesse. Mas o falso amigo, ele aproveita as oportunidades para te empurrar quando você se encontra fraco. Ele vive te chamando de miga, ela vive te chamando de miga, vive te chamando de amor, porém, no momento mais difícil, ela te abandona. Ela te esquece, te despreza. Seja sincero, mas seja sincero na sua resposta. Quem anda com você te aproxima de Deus ou tem te afastado das coisas de Deus? Porque, meu querido, o amigo de verdade, ele fala a verdade. Ele não passa a mão na sua cabeça, principalmente quando ele vê algo errado. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Cuidado. O verdadeiro amigo, aquele que te ama, ele também te confronta na hora certa. O amigo que te ama, ele te corrige. Ele te dá apoio naquilo que é certo e te corrige quando ele vê algo errado. Te chama num canto, conversa com você. O amigo que verdadeiramente te ama, ele jamais vai deixar você permanecer no erro. Ele te alerta. Tome muito cuidado, porque quem só diz o que você quer ouvir, aquele que vive te agradando, isso não é amizade. Isso é simplesmente uma convivência com suas conveniências. Amado, o amigo de verdade, pode ter certeza, é aquele que te defende em público. É aquele que não se cala diante de uma injustiça com você. Porque tem gente que vive se calando quando falam de você, principalmente por trás. E essa pessoa, às vezes, muitas das vezes, ela ainda concorda para não perder a aceitação social. Isso acontece muito no meio profissional. Mas a palavra de Deus, ela mostra um outro padrão, um outro lado. Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Jonatas protegeu Davi num momento de grande risco pessoal, riscos políticos, riscos familiar e olha, até risco de morte. A amizade daqueles dois é uma das mais fortes demonstrações na palavra de Deus, demonstração de lealdade. O rei Saul, pai de Jonatas, queria matar Davi. E ele queria fazê-lo por inveja, por ciúme. Saul, ele falou para o próprio filho o seguinte, e para todos ali da casa, para todos os servos, que matassem a Davi. Ele queria vingança. Então você veja que uma amizade verdadeira, ela tem uma aliança. E ela não é uma amizade por interesses próprios. Atenção, hein? As más companhias,
elas destroem o seu destino. Eu já preguei isso aqui lá em 1 Coríntios 15:33. Ele diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem, destroem os bons costumes. Tem crente, tem gente de igreja, ela tenta crescer, ela faz tudo para prosperar, ela até fala das coisas de Deus, mas ela anda com quem zomba da fé, ela convive com quem critica a fé, ela não defende o evangelho, ela quer viver uma santidade, mas ela vive se alimentando das amizades carnais. Ela vive se assentando à mesa dos escarnecedores. É incrível isso, né? Os escarnecedores são aqueles que zombam das coisas de Deus, desprezam o temor a Deus, vivem fazendo piadas com as coisas de Deus, com a Bíblia, com a fé, ridicularizam quem quer viver de maneira certa, correta, e até querem normalizar o pecado. Entenda bem, assentar-se não é somente estar perto, junto, mas é ter comunhão, participação, concordar e até mesmo se alegrar com aquele ambiente. Olha, não é algo espiritual culpar o diabo por algo que é da roda de amizade, uma amizade errada. Eu não estou aqui defendendo o diabo, não estou fazendo isso. Mas tudo você depois quer falar: foi o diabo, a culpa foi do diabo. Ninguém tem amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha só que coisa gloriosa. Jesus não chamou de amigos os que só queriam receber, os que só recebiam, mas chamou de amigo os que verdadeiramente permaneciam, obedeciam, caminhavam com ele. Hoje, meu querido, o Espírito Santo, ele está te perguntando, e responda para você mesmo: quem são os seus amigos? Fala para mim, fala para você. Quem tem tido acesso ao seu coração? Me responda, quem verdadeiramente te influencia nas suas decisões erradas ou até mesmo nas certas? Me conta, quem verdadeiramente celebra a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, se alegra nisso? Entenda, tem gente que até se diz de Deus, mas ela está perdendo a unção por causa de amizade. Ela tem destruído o casamento por causa das amizades. Tem gente que se chama cristão, mas ela está perdendo até o seu próprio ministério por conta de amizades. Meu querido, se você quer amigos verdadeiros, seja então um amigo verdadeiro, um amigo sincero, sem nenhum medo de dizer não. Ele expressa o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Você está me entendendo? Não tenha medo de dizer sim quando tem que dizer sim, e não quando tem que dizer não. O Senhor Jesus, ele está aqui falando o seguinte: ele não está se referindo somente a palavras, ele está falando de caráter, de um posicionamento diante do temor de Deus, um posicionamento verdadeiro. Diz o seguinte: o amigo ama em todo tempo, e na angústia é que nasce o irmão. Seja leal, seja fiel, seja alguém que aproxima as pessoas de Deus. Seja um amigo que influencia o outro a se aproximar de Deus. E olha, se for preciso, Deus, ele hoje fala o seguinte: ele vai cortar da sua vida quem não soma com o seu propósito com Deus. Porque amizade que não edifica precisa ser renunciada. Você está entendendo? Namoro, relacionamento que não edifica a sua vida com Deus precisa ser renunciado. Reflita nisso. Deus te abençoe com a paz e que te dê livramento. Um forte abraço desse amigo, pastor missionário Wander Marques.